que se encontra registrado na página 253 do Novo Testamento. O último versículo estaremos lendo a uma só voz. O texto nos fala da superioridade da palavra de Deus e diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventados, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Vemos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Os irmãos podem assentar-se. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra para a nossa edificação. Coral Canuto Régio nos prepara neste momento para o recebimento da palavra de Deus, que vem pela instrumentalidade do reverendo Guilhermino Cunha. Estaremos orando por nós mesmos e pelo pregador.
Vamos manter as nossas Bíblias abertas, irmãos. Segunda Epístola de Pedro, que nós acabamos de ler, capítulo 1, texto que está contido nos versículos de 16 a 21. A superioridade da palavra de Deus, o Espírito Santo e a palavra. Essa segunda epístola de Pedro, informa-nos Simon Kistemaker, no seu alentado comentário sobre as epístolas, e ele vai dizer que há um questionamento de que esta epístola teria sido da autoria de Simão Pedro. Só foi reconhecida a autoria aí ao final do primeiro século, início do segundo século. Aliás, o reconhecimento do cânon foi um processo longo na história da igreja. A igreja não deve ficar assustada com esses reconhecimentos, porque o nosso assunto é a palavra e o Espírito Santo e a palavra de Deus. Chegaram mesmo a dizer que essa epístola seria atribuída a um outro escritor, ou quem sabe Simeão Pedro. Estamos lembrados que Ana e Simeão estavam no templo, tomaram o menino Jesus nos braços, fez aquele cântico bonito: podes despedir agora em paz o teu servo, os meus olhos já viram a tua redenção. Meus irmãos, não me importo muito com estas hipóteses, porque a autoridade apostólica é reconhecida desde o primeiro versículo. Você que está com a sua Bíblia aberta, como é que ele se identifica aí? Leia junto comigo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Vejo que vocês ainda não acharam onde nós estamos, página 252 do Novo Testamento. Então, notemos bem: Simão Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Há algumas evidências internas que nós vamos perceber quando ele fala a respeito da presença deles no Monte Santo, e que eles foram testemunhas oculares e também auriculares. Eles ouviram a voz que veio do céu dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. E esta voz foi repetida várias vezes. Então, na verdade, ele diz: não foi alguém que contou, nós somos testemunhas dessas coisas. Por isso, eu sou muito favorável à autenticidade, não apenas da figura de Pedro, mas do seu testemunho de fé aqui. Então, quem é ele? Ele, como autor, se identifica. Na sua saudação, versículo 2, ele usa a saudação que a igreja costumava transmitir: graça e paz vos sejam multiplicadas. Cada vez que nós impetramos a bênção dos apóstolos, nós estamos pedindo que a graça do Senhor Jesus Cristo repouse sobre a igreja. Nós estamos invocando o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e mais ainda, as consolações sempiternas do Espírito Santo, repousando sobre todos e todas, e sobre cada um de nós. Portanto, aí há uma sinalização interna da autenticidade desta segunda carta. Que essa graça vos seja multiplicada, irmãos, multiplicadas no pleno conhecimento de Deus
e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Estou usando a introdução, o prefácio, a saudação, para que nós possamos agora ver alguns aspectos que são muito claros desse texto. E quero destacar particularmente no versículo de número 4, pedir a sua paciência, se desejar, leia junto comigo. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-os da corrupção das paixões que há no mundo. Então observe bem a linguagem forte, bonita, que diz que nós que nascemos de novo, participamos da natureza divina, não temos nenhum parentesco com Deus. Ele é o Criador e nós somos criaturas. Ele está no céu e nós estamos aqui na terra. Ele é santo, perfeito, e nós somos falhos, humanos e pecadores. Então nós temos a comunhão com Ele, e Ele nos deu o penhor do seu Espírito Santo que em nós habita, e o Espírito Santo santifica a nossa vida. E é por isso que nós participamos dessa santidade de Deus. Que a igreja cristã brasileira, a igreja evangélica mais precisa hoje é de buscar a santificação e a santidade de vida para cada cristão. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E sem santidade de vida, somente os puros de coração verão a Deus. Então nós precisamos buscar essas realidades para a nossa vida espiritual. Para que isso aconteça, esse processo de santificação, nós vamos associar a nossa fé à virtude. Nós vamos também associar com a virtude o conhecimento. Nós vamos associar com o conhecimento uma coisa muito necessária que está faltando hoje: domínio próprio, que às vezes chamamos de autocontrole. Não, é controle do Espírito Santo. Não é autoajuda, não, é ajuda do alto. É somente assim que nós seremos parecidos com o Senhor. Perseverança, e com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade cristã o amor. Porque se nós somos filhos de Deus, ovelhas de Cristo, irmãos uns dos outros, só pode existir amor no nosso meio. Eu não sei de onde é que vem esse joio do dissentimento, das amarguras, de a pessoa ter uma rusga com outro irmão na fé, assentar depois à mesa da comunhão, participar do mesmo pão, beber do mesmo cálice, fazer as mesmas orações, cantar os mesmos louvores e viver de ponta cabeça com o outro. Eu não entendo isso. Com toda sinceridade, eu não entendo isso. Nós precisamos amar uns aos outros. E ao analisar esse texto sobre a superioridade da palavra de Deus, nós queremos lembrar que quando Napoleão Bonaparte, na presença do Papa, estava para ser coroado, naquela época em que se discutia a superioridade do poder espiritual sobre o poder temporal, Napoleão Bonaparte, cheio de si mesmo, tomou a Bíblia, estava ali junto ao Papa, Bíblia esta que deveria ser colocada sobre a cabeça das pessoas que fossem ungidas, consagradas rei, mostrando que acima do poder temporal está o poder espiritual. E de fato, meus irmãos, preparando esse esboço, pensando nessa cena de segurar a Bíblia,
Eu quero desejar, se você quiser, pegue a sua Bíblia e ponha levemente na sua cabeça para não desmanchar o cabelo. Que a tua palavra, repita comigo, que a tua palavra esteja na minha mente nesta hora, em nome de Jesus. Agora, põe em cima do coração. Que a tua palavra esteja guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Agora, por favor, abra a Bíblia, qualquer lugar, e fale comigo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ah, meus irmãos, se nós andarmos assim, com a Bíblia aberta, numa vida de oração, nós seremos mais do que vencedores, como igreja e como cristãos, em nome de Jesus. Napoleão Bonaparte, na hora da sua coroação, tomou a coroa, ergueu-a e ele mesmo se autocoroou. Não apenas eles, mas também Carlos Magno fez o mesmo gesto. Meus queridos e amados irmãos, nesse tempo de eleição no Brasil, nós queremos escolher homens e mulheres segundo o coração de Deus, que não queiram achar que o poder pertence a eles, mas o poder pertence ao Senhor. E não estamos aqui defendendo poder e autoridade, seja de cardeal, seja de papa, seja de pastor, nada disso. Nós estamos defendendo a superioridade da palavra de Deus na vida dos nossos governantes, na vida de cada membro da igreja. Isso para nós seria tão óbvio que eu fico até sem graça de pregar sobre isso, para que a igreja aceite a superioridade da palavra de Deus. Porque nós repetimos muitas vezes que aceitamos a Bíblia como palavra de Deus e única regra infalível de fé e de prática, de doutrina e de ética para a nossa vida. Sim, meus irmãos, nós gostamos muito de dizer: a tua palavra é lâmpada para os meus pés, a tua palavra é luz para o meu caminho, a tua palavra ilumina a nossa mente na hora de tomar uma decisão, seja ela pequena ou grande. Nas horas mais difíceis da nossa vida, dobremos os nossos joelhos e busquemos a iluminação do Espírito Santo e a palavra para ser lâmpada para o nosso caminhar, iluminar as nossas decisões. Erraremos muito menos, acertaremos muito mais. Se isso acontece nas nossas decisões, imaginemos como família da fé, quando nós nos reunimos nesse próximo mês, nos reunirmos e formos votar em um nome, com a nossa mente iluminada pelo Espírito Santo, que poderá assumir o pastorado desta igreja e ser um pastor segundo o coração de Deus, não um dominador sobre o rebanho, mas alguém que é dominado pelo Espírito Santo e guiado pelo Espírito Santo. Estou falando nada e ao mesmo tempo estou dizendo tudo. Que essa escolha não seja de A ou de B, ela seja do Espírito Santo de Deus. E lembre-se, Deus continua no controle. Que a vontade dele seja feita, e não a minha, e não a nossa. A superioridade da palavra de Deus. Meus queridos, nós desejamos caminhar um pouquinho mais e falar sobre a revelação divina, porque a palavra não é dada por uma particular elucidação ou revelação particular, não. A palavra é dada por Deus. Por isso os profetas tinham uma fórmula que era fixa
para que todo Israel compreendesse que a palavra não era do profeta Elias, ou Jeremias, ou Isaías, não. Ele diz: essa palavra vem do Senhor. Essa fórmula a gente repete muitas vezes, não guarda bem. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo. E o profeta Jeremias, no capítulo 23, diz: sai daqueles que ficam falando, o Senhor falou, o Senhor disse. Eles nunca estiveram no conselho de Deus. Quem tem sonho do seu próprio coração, fale como o seu. Não venha dizer eu sonhei, veio do Senhor. A palavra que vem do Senhor, ela não volta vazia. A palavra que vem do Senhor é como uma seta que você atira e não consegue pegar de volta. Ela vai prosseguir e acertar o alvo. Quantas vezes, meus irmãos, a mensagem é preparada, é entregue com esta simplicidade de quem repete o que a Bíblia está dizendo, mas ela toca o coração da pessoa e muda o coração da pessoa. Isso é um milagre que só Deus pode fazer. Nós pregamos, mas quem convence e converte é o Espírito Santo. Não vou parar de falar isso não. Nelson Rodrigues disse que uma verdade que é dita uma vez só é inédita. Eu falei assim: mas você falou isso mesmo? Falou, então eu posso repetir de vez em quando. Não quero repetir demais, afinal de contas, nós já estamos há uma temporada juntos aqui. Mas até eu preciso ouvir de novo. Se você não precisa, boa sorte. Porque tem gente que tem uma cabeça tão boa que é só você mencionar, ele já sabe o que você vai falar. É um perigo. Ou ajuda ou atrapalha, às vezes ajuda. Se está na mesma sintonia, ajuda. Meus irmãos, nós vamos ver em Mateus 17, não precisa abrir a Bíblia, se você só guarde como referência, é a narrativa da transfiguração de Jesus. O Santo Monte possivelmente fosse o Monte Nebo, ou um desses montes, o Monte Tabor, ou um alto monte. A Bíblia não diz qual é o monte. Seguramente o Nebo não foi, porque isso foi lá próximo da Galileia. Então talvez seja o Tabor, é o lugar da celebração que está marcado. Já subi lá algumas vezes. E de fato o lugar é tão bonito que a gente olha e vê um vale que se estende em todo o redor. E a gente olha os céus praticamente abertos, principalmente num dia claro. Que lugar bonito para uma cristofania, uma manifestação da glória de Cristo e da glória do reino de Deus, que foi o que aconteceu ali. Pedro disse: nós estivemos naquele santo monte. Nós escutamos a voz, nós escutamos a conversa entre Moisés e Elias falando com Jesus. E Marcos diz que eles falavam a respeito das coisas que esperavam a Jesus lá em Jerusalém. Você sabe o que esperava Jesus em Jerusalém? A traição de Judas, a negação de Pedro, a incredulidade de Tomé, a debandada dos 12. Meu Pai do céu, quanto desapontamento! A coroa de espinhos na sua cabeça. Falar em coroar, coroa de espinhos. E o sangue descendo. E ele flagelado, desgastado, vai subindo o Calvário, vai se sentindo trôpego e cai algumas vezes. E dentro da narrativa da paixão, Deus traz lá da Sirineia um outro Simão, Simão Sirineu. E ele chega ali e é colocado ao lado de Jesus. E Orígenes Lessa tem uma forma muito bonita de descrever isto.
que os soldados romanos levantaram aquele madeiro ensanguentado dos ombros de Jesus, o Nazareno, suspenderam por cima da sua cabeça e arriaram os ombros do sirineu. E Orígenes põe na boca do sirineu as seguintes palavras: eu não fui constrangido nem obrigado a levar a cruz. Eu estava ali pronto a ajudar o meu Senhor. Quando colocaram madeiro no meu ombro, eu só carreguei o madeiro. O peso ficou todo sobre Jesus. Ele levou sobre si as nossas dores e o nosso peso. É preciso que um escritor presbiteriano que integrou a Academia Brasileira de Letras, foi membro desta igreja até quando Deus o chamou para o céu, filho de pastor presbiteriano da Igreja Presbiteriana Independente, Vicente Temudo Lessa, grande historiador. Ele foi esse instrumento de Deus para a gente entender um pouquinho destas realidades que ultrapassam a nossa racionalidade. Meus irmãos, transfigurar significa mudar de uma figura para outra. Isso é só etimologia. Eu queria que você entendesse um pouquinho mais. Jesus, como servo do Senhor e o servo sofredor, a sua figura de servo, que não havia nenhuma beleza que nos agradasse, era um varão de dores, que sabe o que é padecer. De repente, ela se reveste de um brilho, e ao invés daquele sofredor, você tem um Cristo glorificado, cujas vestes resplandeciam, cujos pés eram como de bronze polido, cuja voz era como voz de muitas águas, seus cabelos brancos respeitando a solenidade dos cabelos brancos. Jesus glorificado é mudar de uma figura do Cristo sofredor para o Cristo mais do que vitorioso. Se você quiser entender um pouquinho melhor, depois você vai abrir a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 1, e vai ler dos versículos de 10 a 20 a visão de Jesus glorificado. Isso é que é a transfiguração. E nós estamos lidando com alguém que esteve lá. O apóstolo Pedro, quando escreveu esse testemunho da palavra, Cristo glorificado é identificado neste momento solene. Mas Pedro fala a respeito da fé, fala a respeito da bondade, fala a respeito do conhecimento, da inteligência na prática, que é a capacidade de resolver problemas. Conhecer não é tão somente guardar um punhado de dados na cabeça, ao ponto da cabeça fervilhar, mas é a capacidade de fazer com que isso se transforme não apenas num poço de conhecimento, mas num manancial de atitudes e de ações positivas. Sim, queridos, conhecer é ter experiência com, é viver, é crer e observar e botar em prática. Jesus, quando lavou os pés aos seus discípulos, ele disse: eu vos dei um exemplo, para que como eu fiz como o Senhor, vós façais também como servos, como irmãos uns dos outros. Eu não sei quantos de nós aqui aceitaríamos que o pastor descesse do púlpito agora, apanhasse uma bacia que está escondida aqui e fosse para ir arrancar seu sapato e tirar a meia, e meter o seu pé dentro da bacia e começar a lavar. Eu tenho a impressão que alguns de nós dizem o seguinte: não tira meu sapato não garanto nada. Meus queridos, lição de humildade não é para aparecer, é exatamente aquele que diz assim:
como João Batista. É necessário que ele, o Cristo, cresça, apareça mais e mais, e que eu diminua e diminua. Cada vez que nós entregamos uma mensagem, o sentimento que passa no nosso coração é: Senhor, que a mensagem fique e o mensageiro recolha o trem de pouso, porque toda honra e toda glória precisam ser dadas ao Senhor que dá a palavra e ao Espírito que unge esta palavra. Mas em João 13:17 está escrito: se sabeis estas coisas, quem sabe o resto? Então vamos falar juntos? Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Meus irmãos, virtudes de domínio próprio, autocontrole com o controle do alto, perseverança. A palavrinha grega é hipomoné, que significa uma pessoa constante, que não desiste, que vai em frente com a ajuda de Deus e até o fim. Esse é o tipo de crente que não é só membro de igreja. Ele não desiste, ele não vacila, firme e inabalável, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, versículo 54. Piedade, fraternidade e fraternidade com amor é o que nós como igreja mais precisamos. Concluindo, nós precisamos expor a palavra sendo iluminados pelo Espírito Santo de Deus e deixando cada vez mais aparecer o valor das Sagradas Escrituras. Por isso Pedro diz assim: não vos demos conhecer o poder da segunda vinda de Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Não! Nós somos testemunhas destas coisas. Sabem por quê? Quando Moisés e Elias conversaram com Jesus, não falaram só de cravos, de espinhos, de traição e de negação. Falaram também da ressurreição. Ele não está aqui, mas ressuscitou e vai adiante de vós para a Galileia. Falaram também da hora da sua ascensão, quando Jesus vai subindo aos céus, e dois anjos se colocam olhando para os varões da Galileia. Por que estáis olhando para as alturas? Este mesmo Jesus que dentre vós foi recebido ao céu, assim virá do modo como viste subir. Falaram coisas tão sublimes que somente que tem olhos e coração ungidos pelo Espírito Santo de Deus podem ver, ouvir e perceber. Nós vimos a glória do reino de Deus ali no Monte Tabor. Nós vimos Jesus glorificado. Nós ouvimos a voz de Deus várias vezes, porque o texto sagrado, no verbo, no tempo contínuo, ele dizia: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, a ele ouvir. Era como que avisando: por favor, não deem ouvido à voz humana. Sabe por quê? Se você conhece bem o texto, você deve saber por quê. Pedro fez uma proposta que era muito inteligente, né? Bom é estarmos aqui, Senhor, vamos fazer 3 tendas. O Senhor fica em uma, Moisés fica na outra, Elias na outra. Vamos separar essa tradição aí: profeta para um lado, legalismo e farisaísmo do outro, lei para lá, e o Senhor fica aqui com a graça. E nós estamos muito bem aqui. Tem muita gente que gosta de um arrumadinho. Igreja para ele é arrumadinho. Meus queridos, igreja é ser igreja mesmo.
nem sempre é agradável. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É o que nós mais queremos. Tem um texto na Bíblia que eu tenho a impressão às vezes que a gente entende, mas que fica bloqueado. Aquilo, pois, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles. Ou seja, quando eu quero receber uma bênção, eu abençoo. Dá para você entender? Posso dizer uma coisa? Quando a gente resolve abençoar alguém, você nem chegou a concretizar e você já está recebendo de volta. Se você não acredita, experimente. Eu já experimentei várias vezes na minha vida e não sei parar de estender a mão. É um perigo deixar a pessoa falar comigo da sua necessidade, porque eu coloco nas mãos de Deus e, se eu tiver condições, procuro estender a mão, tá certo? E quando está baixando muito, o caixa está baixando e tal, de repente Deus manda uma bênção. E é com esta mentalidade que nós vamos entrar nesse instituto para cuidar de educação, ação social, missões transculturais e cultura. Muita gente me perguntando, já revendo o que a gente faz, como é que a gente preenche, onde é que a gente assina. Calma, ainda não. Como assim ainda não? Tem que registrar estatuto, tem que abrir a conta. Sabe por quê, meus irmãos? Nós que estamos instituindo, Hélida, eu e nossos filhos, dando todo o acervo que Deus nos permitiu juntar nesses 46 anos de pastorado, nós estamos entregando tudo isto para o Instituto e, como membros da diretoria, nós somos proibidos de receber um centavo sequer, direta ou indiretamente. Segunda coisa que eu quero que você saiba: nós não podemos empregar parentes, nem no conselho administrativo, nem da diretoria executiva, até o 3º grau. Isto é ética. Ética como um princípio inegociável, um princípio que não pode ter fim. Não tenhamos pressa. E quero dizer a vocês, não queremos aceitar dinheiro de dízimo de ninguém. Dízimo já é do Senhor e é dinheiro carimbado. Não desvia, não. Se desejar um dia ajudar alguma coisa nesse ministério e ser parceiro do nosso ministério, como numa continuidade, saiba de uma coisa: faremos tudo para a glória de Deus. Quero terminar, meus irmãos, citando os versículos 20 e 21, pode olhar para a sua Bíblia aí, por favor. Nunca, jamais, qualquer profecia foi dada pela vontade humana. A coisa mais perigosa do mundo é a palavra profética passar a ser a palavra do profeta. Vou repetir um pouquinho mais alto: nada mais perigoso no mundo do que a palavra profética passar a ser palavra do profeta, do mensageiro de Deus. A mensagem não é minha, não é dos pastores aqui, a mensagem vem do Senhor. E por fim, gostaria de dizer que eu tenho uma palavra profética para você. Olhem comigo aí o versículo 20, por gentileza. Sabendo primeiramente isto, todos, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Não existe uma interpretação particular. A Reforma defendeu o livre exame das Sagradas Escrituras, mas nunca defendeu a livre interpretação. Livre interpretação que está fazendo surgir mais de 22 mil igrejas e rótulos de igreja nesse país. Vamos ler o 21 também? Porque nunca, jamais, eu gosto muito disso, essas duplas, triplas negativas são muito boas. Vamos lá.
porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos e mulheres também falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Eu dei essa provocadinha assim no meio da leitura aí, certo? Isso é bom, isso dá aquele sustinho na gente. Leia lá no editorial, você vai ver que eu estou mostrando alguns exemplos de mulheres falando na Bíblia. Inclusive, uma mulher que diz: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Desde agora, todas as nações me chamarão de bem-aventurada. Você sabe quem falou isso? Claro que sabe, amém do Senhor. Que Deus nos abençoe. Que a palavra de Deus seja a palavra de Deus na nossa vida e na nossa casa.